Bom dia, namastê. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Oráculo do Eu, mais uma live da semana. E hoje eu trouxe para vocês uma carta específica que é sobre um tema que vem acontecendo durante esses últimos dias de algumas pessoas que eu atendo, e eu achei interessante trazer essa carta. Mas em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas para quem está chegando. Bom dia, Adriana querida. Boas-vindas para quem está chegando e me apresentar, porque todas as lives nós temos pessoas diferentes, então é importante que as pessoas saibam quem sou eu. Eu sou Elaine Bertinotti, tenho quase 63 anos, sou psicóloga há também quase 40 e moro em Barra do Garças, que é exatamente a divisa de estado com Goiás, com o estado de Mato Grosso com Goiás, uma cidade muito gostosinha, muito acolhedora, com uma natureza exuberante e que está crescendo bastante. Então é bem interessante ver esse movimento todo da cidade, de como as coisas estão se desenvolvendo aqui. E eu trabalho com a psicologia clínica desde que eu me formei, na verdade, assim, né? Dentro da faculdade a gente tem o estágio em clínica, então eu comecei bem cedo. E também comecei com algumas formações diferentes durante a faculdade. Eu fiz a formação em Gestalt e a formação em psicodrama. Também fiz a formação numa terapia corporal que se chama biodança. E a partir daí, depois que eu me formei, terminando essas formações, eu continuei os meus estudos e assim fui estudando um pouco de cada coisa que eu achava interessante. Passei aí pela formação que na época em 95, 94, 95 foi o boom da PNL e fiz a formação, eu sou Master Practitioner em PNL. E fui estudando outras coisas também, até que no ano de 2000, exatamente na virada do ano, eu conheci o Jung, a psicologia analítica do Jung, porque na faculdade eu não tive acesso, a gente não tinha informação, porque a faculdade era muito direcionada para duas linhas específicas e não trazia informação de outras linhas, de outros segmentos, né? Esse, infelizmente, é o grande mal da maioria das faculdades. Elas seguem uma linha só e mal apresentam as outras para que as pessoas conheçam. Mas eu entendo também que a faculdade é um passaporte, que eu costumo dizer, para que a gente possa depois, enquanto adultos, enquanto formados, buscar as orientações e as formações e as teorias que tem mais a ver com a gente. E assim eu fiz a minha trajetória. Em 2000 eu comecei a estudar psicologia analítica e foi muito interessante porque ela veio agregando muita coisa para o conhecimento, porque eu me identifiquei muito com a teoria do Jung. Eu acho que ele sempre foi bem à frente do tempo dele, muito confundido com outras coisas ainda, mas enfim. Tem um conteúdo maravilhoso e que eu respeito muito. Já as minhas últimas formações, acho que tem aí mais ou menos uns 5 anos, perdi um pouco a conta. Eu fiz a formação em terapia ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que ela é muito interessante porque ela vem agregando um pouco das outras teorias. Uma coisa que eu sempre gostei muito, que é agregar conhecimento de outras teorias. Eu não vejo que haja choque entre elas. Existem formas diferentes de pensamento, mas isso também não quer dizer
que uma desmereça a outra. Então, acho que a gente sempre pode agregar um pouco de cada uma, porque muita gente estuda e estuda muito. Então, cada um vai seguir uma linha de raciocínio que eu, ao meu ver, no fundo, acabam se complementando. Então, eu gosto muito e respeito muito todas elas, e acho que todas têm a sua importância, todos os pensadores têm a sua importância significativa. E recentemente eu faço os meus estudos na Academia das Projeções, que já é um estudo mais voltado para o meu autodesenvolvimento, para o meu desenvolvimento pessoal. E a partir daí abriu-se um outro leque na minha vida dentro dos meus atendimentos. Passei por um momento, a gente passa por momentos não muito bons na vida, né? A gente passa por algumas dificuldades e a gente precisa aprender com elas. Recentemente tive algumas dificuldades, algumas desavenças dentro do trabalho e eu acabei me recolhendo um pouco em mim para entender o que este processo queria me dizer. E assim eu entrei num universo muito interessante, porque apareceram outras mensagens, né? Chegaram outras mensagens para mim de uma forma muito significativa de também trazer a espiritualidade para dentro dos meus atendimentos. Obviamente, respeitando sempre a religião, a religiosidade de cada pessoa, porque não é trazer a religião, mas sim a espiritualidade para dentro dos atendimentos, respeitando dentro do segmento de cada pessoa, dentro da religião de cada pessoa, respeitando o seu entendimento e também trazendo um pouco do conhecimento do que na verdade significa trabalhar a espiritualidade dentro dos atendimentos. Então, entendendo que a espiritualidade ela está voltada para o autoconhecimento, para que a gente possa entender qual é o nosso papel dentro deste universo maravilhoso que a gente vive. Entender qual é a nossa missão, o que é que nós estamos fazendo aqui, para que a gente veio. É óbvio que cada religião tem o seu caminhar e vai conduzir da forma que lhe convém, da forma que se acredita, enfim. Mas ligar a espiritualidade é a gente conseguir se conectar com aquilo que é verdade dentro da gente. E para que a gente possa descobrir o que é verdade dentro da gente, nós precisamos limpar uma série de crenças limitantes que a gente vai criando ao longo da vida. As sombras, as defesas que nós vamos criando ao longo da vida até para poder sobreviver. Obviamente que nós fazemos parte de uma sociedade que tem as suas regras, que tem as suas limitações, mesmo porque uma sociedade para progredir ela precisa estar organizada, mas nós vivemos na dualidade entre o bem e o mal, o certo e o errado, enfim, essa dualidade que faz parte do universo. Então é importante que a gente siga determinadas regras, determinadas metas, para que a gente se organize enquanto sociedade, possa criar uma sociedade, possa caminhar dentro de uma sociedade mais humana, mais com compaixão, com empatia, com resiliência. E para isso a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro dela. Então, é essa busca que eu venho fazendo hoje em dia, para mim, a buscar aquilo que dentro de mim faz mais significado, está mais ligado com a minha espiritualidade, com aquilo que eu acredito enquanto espiritualidade. E dentro deste processo, um dia eu acordei às 5 horas da manhã, e uma voz me dizia para eu levantar e escrever, e eu até tentei voltar a dormir e não consegui. Então,
dentro desse, acordei, levantei e comecei a escrever. E assim surgiram as cartas do Oráculo do Eu, essas maravilhosas cartas do Oráculo do Eu, que tem como objetivo ajudar nas terapias dentro do seu autoconhecimento. Já vou falar um pouquinho mais sobre elas. Eu entendo que é muito difícil a gente vendo um sistema educacional cartesiano, que as coisas precisam ser exatamente daquele jeito, porque senão dá a impressão que elas não vão funcionar. Mas não é só isso, né? Existem outras amarras dentro dos nossos estudos. Então, trazer uma técnica nova, uma metodologia nova, você trazer um conhecimento novo para a pessoa que você atende é desafiador. E esse desafio eu estou enfrentando dentro do meu conhecimento, dentro da minha clínica, dentro dos meus atendimentos. Porém, ele está sendo muito bem recebido. As cartas do oráculo têm sido muito bem recebidas porque as pessoas conseguiram entender o real significado delas. Nós agilizamos o processo. Dentro da linha que você atende, se você é terapeuta, se você não é terapeuta, mas você quer conhecer, não tem problema nenhum, você pode conhecer e você pode ter o seu oráculo para fazer a sua autoleitura. Então, dentro de cada linha, dentro de cada segmento, você pode e deve agregar técnicas diferentes para o seu trabalho, né? Isso nada te impede de que você possa fazer isso. Então, é muito interessante, assim, o resultado que eu tenho. Algumas pessoas já estão escrevendo sobre eles, de como, e pessoas que estão comigo, assim, já tem uns 5 anos que estão comigo trabalhando, né, já evoluíram bastante, mas de repente, ao meditar ou refletir sobre uma carta, tiveram um insight maravilhoso. Então, a importância de trazer para a consciência através dos símbolos, que é uma questão muito interessante que o Jung traz, né? Da gente, através dos símbolos, a gente identificar quais são as sombras e as crenças limitantes que estão aí permeando a nossa vida. Então, são 22 cartas terapêuticas, elas trazem um livreto informativo que fala sobre as cartas, o que precisa ser feito e tudo mais. Também existe uma plataforma na Kiwify, que é a comunidade Despertar, onde lá eu gravei mais de 60 vídeos com explicação de todas as cartas, com exercício de todas as cartas, com meditações guiadas, com meditações para todos os dias da semana, relaxamento corporal, porque eu fui juntando um pouco de tudo que eu estudei ao longo desses 40 anos e que tem dado um resultado excelente, tem bastante gente aproveitando, recebo bastante elogios a respeito deste novo trabalho. Fora isso, para quem compra o kit, não tá aqui, mas você recebe também, se quiser, um japamala, que faz parte de todo que faz parte de uma das técnicas para você usar durante os seus atendimentos, ou mesmo durante as suas autoleituras, se você quiser ter a sua autoleitura. Então, o objetivo é nós identificarmos através dos símbolos das cartas. Cada carta, ela tem, nós vamos falar hoje sobre a carta da noite. Cada carta tem o seu símbolo e o significado. Aqui para o oráculo do eu. Nessa carta aqui, que é a carta da noite, ela significa o desconforto, né? Quais são os desconfortos que a noite nos traz? Existe uma leitura básica, que foi essa canalizada, que consiste em a retirada de 6 cartas para identificar o que eu quero, o que eu tenho,
o que me impede, o que me impulsiona, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Então, vocês percebem que através dessa trajetória, a gente foca um ponto específico, ou 2 ou 3, mas pode ir de um por um ponto específico, uma crença específica, e trabalhamos em cima dessa crença. Então, isso é muito rápido, agiliza bastante o processo, porque eu percebo assim, ninguém mais tem tempo nem dinheiro para ficar investindo anos e anos e anos de terapia. A gente precisa resolver as coisas para poder sair das travas da vida, para poder fazer a vida andar, né? Porque essas crenças, elas acabam travando a nossa vida. Então, através das perguntas, que ela traz a pergunta sombra e a pergunta luz. Então, a pergunta luz é aquela que está mais consciente, que a gente tem mais consciência dela. A pergunta sombra é aquela que já está menos consciente, e às vezes até no inconsciente. Também traz uma ação que é para você fazer, para responder as questões, ou para fazer depois que responder as questões, tanto faz, a ordem não importa, e depois traz uma afirmação, que já é a ressignificação daquilo que você trabalhou, da crença que você trabalhou. Então, trabalha-se principalmente, a gente encontra as sombras e as crenças limitantes. Quem são as sombras? A sombra, ela é um arquétipo. Então, um arquétipo são as imagens, todas as imagens simbólicas que nós trazemos no nosso inconsciente, no nosso inconsciente coletivo. Segundo Jung, nosso inconsciente coletivo são as nossas imagens ancestrais, aquela que a gente traz desde que a gente saiu da essência para chegar aqui nessa nossa melhor versão, que é essa nossa encarnação de hoje, nossa vida de hoje. Então, nós entramos em contato com a sombra. O que é a sombra é aquilo que, na grande maioria das vezes, é aquilo que nos incomoda, que nós não conseguimos encontrar dentro da gente, então ele é projetado nas outras pessoas, geralmente nas outras pessoas. Então, um exemplo clássico eu não conheço uma pessoa, ela aparece na minha frente pela primeira vez, e eu olho para essa pessoa e falo, tem alguma coisa nessa pessoa que me incomoda, que eu não gosto, não me faz muito bem. Então, essa coisa que você não gosta na outra pessoa, que não te faz muito bem, muito provavelmente é sua, que está projetada no outro. Então, é identificar o que é essa coisa. Porque quando você identifica a sombra, você trabalha com ela e você traz para a sua consciência, e assim você pode integrar essa sombra já ressignificada dentro de você, da sua personalidade. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho para dar boas-vindas a vocês todos que chegaram, a Paulinha, a Ana Paula, a minha irmãzinha. Tem mais gente que entrou aqui que eu não consigo ver agora, o Vini, o Christian, a Adriana, já falei. Então, sejam muito bem-vindos, tenham um bom dia. E depois nós vamos para as crenças limitantes. Então, quais são as crenças limitantes? São pseudo-verdades que nós acreditamos que são reais. Então, para dentro dessa carta do desconforto, nós temos a seguinte pergunta, na pergunta luz: quais os desconfortos que a noite me traz? Quais desconfortos a noite me traz? Eu não tenho problema nenhum com a noite é ótima, eu gosto de dormir, tá, tudo bem. Mas nós vamos pensar aqui nos desconfortos. Por exemplo, todos nós já tivemos pesadelos. Os pesadelos, eles geralmente vêm com uma carga emocional muito grande, e a gente acorda muito mal quando tem um pesadelo e fica naquela vibração durante muito tempo. Os sonhos, eles são simbólicos. É uma forma que a nossa mente tem de trazer para a nossa consciência as situações, os traumas, enfim, várias coisas que aconteceram na nossa vida, para que a gente tome consciência, trabalhe com elas e se livre delas. Resumidamente é isso.
geralmente vem de forma simbólica. Então, o que, que a gente faz? A gente precisa identificar os símbolos, precisa traduzir esses símbolos. Então, o símbolo, ele tem os símbolos que são universais, mas tem os símbolos, a grande maioria, eles são individuais. Então, o que uma cruz significa para mim, ela pode não significar para você. O que uma bandeira significa para mim, ela pode não significar para você. Então, a gente precisa traduzir este símbolo para você. Então, existem pessoas que têm sonhos repetitivos, sonhos que se repetem e acordam sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Então, através desse trabalho com as cartas, nós vamos dar continuidade para esse sonho, para saber, para traduzir o que é que ele está querendo nos dizer, né? Qual é essa mensagem que o inconsciente está querendo nos passar? E assim, identificando, a gente consegue trabalhar, como eu disse, a gente integra dentro da nossa consciência, da nossa personalidade, melhora e segue em frente, certo? Também existem diversos tipos de sonho, vou falar só de alguns aqui para não me estender muito. Existem também os sonhos que são premonitórios. O que seria um sonho premonitório? Resumidamente, dentro do meu entendimento, dentro das coisas que eu estudei, daquilo que eu acredito, os sonhos premonitórios, eles são mensagens que vêm do tempo aleatório. O tempo aleatório. Nós humanos cronometramos o tempo, em dia, noite, 24 horas, enfim. Porque o tempo por si só, ele não existe, né? O tempo é o tempo, que é diferente desse que a gente cronometrou. Então, é como se essa mensagem, ela já estivesse aí no seu campo energético, no seu campo inconsciente, e você consegue, se você tem uma sensibilidade maior, se você está mais ligado a este tipo, a intuição, você consegue captar essa mensagem antes que ela aconteça, no nosso tempo, entenderam? Então, este é o sonho premonitório. Ele pode ser agradável e não muito agradável. Eu, por exemplo, tenho sonhos premonitórios desde os meus, que eu me lembre conscientemente, 13 anos de idade. Foi um primeiro sonho premonitório muito significativo, que me marcou muito, que me mudou a trajetória da vida, que eu fui buscar entendimento disso. Eu, com 13 anos de idade, sonhei com... Eu tinha uma tia que estava grávida, o nenê estava para nascer. Estou falando de coisa de 50 anos atrás. Não existia ultrassom. Se existia, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso. Eu tive meu filho há 40 anos atrás, até já tinha ultrassom, mas era caríssimo. Então não era qualquer pessoa que podia fazer, eu nunca fiz. Então, há 50 anos atrás, a gente tinha que esperar o bebê nascer para saber o que ia acontecer, como é que ia vir e tudo mais. E a minha tia estava na maternidade para ter o bebê, e na noite anterior eu sonhei. E sonhei que era uma menina, e essa menina, ela nasceu e já morreu. Porque ela tinha algumas deformidades e eu sonhei com as deformidades todas. Eu acordei, aquilo, tinha 13 anos de idade, aquilo achei estranho, corri para a maternidade. Quando eu cheguei, encontrei a minha tia, eu tinha uma ligação muito grande com ela, ela me ajudou muito. Encontrei minha tia já chorando e eu disse para ela, né? Não vou falar o nome da criança aqui, mas eu disse assim: tia, neném morreu, né? Ela falou: como você sabe disso? Porque até então ninguém sabia. Não tinha chegado essa mensagem ainda. Ela nasceu, ela viveu por algumas horas e depois ela morreu. Quem falou isso para você? Eu falei: eu sonhei com ela, né? E logo na sequência, deu assim, acho que 15 minutos, entrou a enfermeira na sala para contar, no quarto, para contar o que tinha acontecido. E eu sempre fui muito curiosa,
e corajosa também, e eu pedi para descer ao necrotério para ver a bebê. E quando eu cheguei, ela era exatamente do jeito que eu tinha sonhado, com as deformidades e tudo mais. Então este foi o meu primeiro sonho premonitório. E daí para frente a coisa, eu não vou nem dizer que não tem melhor ou pior. Daí para frente eu só fui tentando entender o que acontecia comigo. E até hoje é assim. Por exemplo, se tem alguma pessoa próxima da família ou amigos doentes, eu sonho quando a pessoa vai falecer. Então, os meus amigos, minha família, os mais próximos já ficam perguntando assim para mim: você já sonhou? Porque geralmente eu sonho e sonho exatamente como acontece. Eu lembro do falecimento de um amigo que ele estava inclusive com a mesma roupa e era numa outra cidade. Quando eu olhei ali no caixão, ele estava exatamente com a roupa que eu tinha sonhado, mas eu já sabia que ele estava doente. Então, é como se eu captasse isso. Outra coisa que acontece é a sensação que eu tenho. Então, às vezes não tem ninguém doente, mas uma semana antes, e geralmente uma semana antes eu começo a ter aquela sensação. É uma sensação diferente, hoje eu já sei identificar. E aí eu falo para as pessoas mais próximas assim: alguém vai morrer. E com o passar do tempo, geralmente é uma semana, aquilo vai me apertando de um jeito que só passa quando a mensagem, a notícia de quem faleceu chega. E aí ela passa instantaneamente. Mas uma vez, tem acho que uns 5 anos isso, talvez um pouco mais, não sei dizer exatamente. Tinha um tio que estava doente e eu sonhei, né, vim sentindo a sensação, ele faleceu, mas não passou. Não passou, falei, gente, que coisa estranha. No outro dia, faleceu o sogro da minha irmã querida, que está aqui nos assistindo. Aí passou. Então, eu fico com essa sensação, né, hoje eu já sei administrar, já sei captar, já sei entender tudo o que acontece. Mas são os sonhos e são mensagens simbólicas que vêm do tempo. Tem um grande amigo, o Alejandro Spanenberg, que é um gestalterapeuta maravilhoso, ele é uruguaio. E uma vez conversando com ele sobre isso, ele me disse assim: Elaine, esse é o tempo sagrado, né? A gente capta do tempo sagrado. Então eu gosto de chamar de tempo sagrado, de capta a informação do tempo sagrado. E de certa forma, a gente precisa transmitir essa mensagem para as pessoas. Então, os sonhos, eles são muito importantes. É muito indicado, inclusive a gente indica como técnica terapêutica, que ao acordar você já anote os seus sonhos. Se você não lembrar do sonho, você anota pelo menos a sensação, né, um sentimento, uma imagem, e você anota todos os dias. Ao acordar, a primeira coisa que você faz, abre o olho e já escreve, porque você consegue identificar com o passar do tempo, você vai desenvolvendo essa habilidade e depois consegue traduzir que mensagem é essa que o seu inconsciente está mandando para você, né? Que o nosso inconsciente está nos enviando. Então, a pergunta sombra desta carta é: você tem medo? Quando criança você tinha medo do escuro? Tem muita gente que não lembra que tinha medo do escuro, principalmente porque hoje a gente repensa isso, né? Mas antigamente não se pensava nesse tipo de coisa. Então, vai dormir que o bicho-papão te pega. As próprias músicas de ninar era trazendo medo. Então a gente já ia dormir quando criança nessa expectativa do que ia acontecer durante a noite. Ai, se eu não dormir o bicho-papão me pega. E quem é o bicho-papão, né? Como criança imagina uma série de coisas. E isso fica tudo guardadinho no nosso inconsciente e vai
travando a nossa vida ao longo do tempo, gerando ansiedades, gerando insônia, gerando pânico, gerando depressão, coisas que a gente não sabe de onde vem, que estão ali guardadinhas em algum lugar. Então, o que é muito interessante dessas cartas é que elas, com as ações, a pessoa consegue se lembrar daquilo que foi naquele momento traumático, digamos assim. E dentro da psicoterapia, ela consegue elaborar isso de forma que fica mais leve dentro dela, se livra desse peso e segue sua vida com tranquilidade, alegria e amor, que é o que todos nós merecemos. Então, é muito interessante. Eu gosto muito, eu tenho sentido assim, tenho percebido nas pessoas uma mudança significativa. Nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que já adquiriram o seu oráculo e que fazem a sua autoleitura. Tem pessoas que adquiriram para si, porque gostam desse tipo de trabalho. Tem vários terapeutas que já estão usando dentro das suas terapias, das suas técnicas terapêuticas, não só psicólogos, temos alguns psicólogos, mas temos também vários terapeutas holísticos dentro das suas psicoterapias. Tem uma amiga que é fisioterapeuta que está usando dentro dos seus atendimentos, porque as dores, elas aparecem no corpo energeticamente. Então, tudo aquilo que a gente não consegue traduzir de emoção, ela vem em sentimento, ela vem para o corpo em forma de dor, em forma de doença. Então, quando ela consegue identificar determinada dor, ela usa as cartas para identificar essas dores, para identificar de onde vem. Quando há necessidade, ela encaminha para um terapeuta para que possa trabalhar mais adequadamente. Então, na verdade, é assim, ele traduz aquela dor, traduz aquele trauma muitas vezes, e ele encaminha para um psicoterapeuta trabalhar com essa pessoa. Então, veja bem, é um trabalho multidisciplinar, porque ninguém é dono da verdade, ninguém faz tudo sozinho. A gente precisa de um e de outro para poder complementar o trabalho. E isso é honesto, e isso é muito bacana de ser feito, né? E depois a gente vem com depois que você faz a ação, e a ação dessa carta é para você apreciar o céu noturno, escutando músicas suaves, né? Música trazendo as suas melhores lembranças, para que você vá aos poucos perdendo o medo da noite, entendendo o que os seus sonhos querem te dizer, né? E eu já fiz aqui em uma das lives, não me lembro qual, a importância de você se proteger antes de dormir, né? Porque assim você mantém a sua vibração no nível alto. E quando você tá na vibração da gratidão, da compaixão para cima, você vai se conectar com pessoas que estão nessa mesma vibração. Se você vibra daí para baixo, na raiva, no ódio, na inveja, nos ciúmes, no inconformismo, você vibra numa frequência que você vai encontrar pessoas que só estão nessa mesma faixa. Então, a importância da gente se proteger e manter a vibração sempre acima. Então, sempre alerta, né? Sempre alerta no nosso orar e vigiar, né? Orar sim, mas vigiar também os nossos pensamentos e as nossas ações, para que a gente se mantenha no nível vibracional da compaixão para cima. E assim nós entraremos em contato com as mais puras energias que habitam o nosso ser e todos esses seres dos universos todos que existem por aqui. E depois a gente vem com a afirmação, que é: acendo a minha luz a cada situação de escuridão. Então, acendo a minha luz a cada situação de escuridão. Eu oriento sempre a pessoa a usar o seu japamala para fazer 108 vezes essa afirmação, enviando essa mensagem para o cérebro, né? De que você está acendendo a luz na escuridão
da sua vida. Entenderam? Muito bacana, né? Eu gosto muito, estou muito satisfeita, estou muito feliz com o resultado. Lembrando, assim, que qualquer pessoa pode usar, você pode ter o seu. Se você não quer ter as cartas e quer ter só acesso à plataforma, você pode adquirir só a plataforma. E lá você vai seguindo, você pode seguir do seu celular, fazer as meditações da semana, fazer as meditações sobre as cartas. Por exemplo, hoje nós falamos sobre a carta da noite. Então, você pode meditar sobre essa carta. E o que é meditar? É pensar sobre ela, né? Pensar sobre quais são os aspectos que a noite te traz. Lembre-se da sua vida. Se em algum momento da sua vida, consciente agora, você teve um medo, você teve um pesadelo, ou você teve esse sonho ou você tem, né? Esse sonho que vai até uma parte e para, vai até uma parte e para. Ele não tem continuidade, ele para sempre no mesmo lugar. Isso tudo a gente consegue identificar através das cartas e das atividades que são propostas pelas cartas, né? Que são propostas por mim e que são propostas pelas cartas. Então, a mensagem de hoje, a mensagem do nosso oráculo do eu para hoje, e de novo vou explicar o que é um oráculo. O oráculo, ele é um mensageiro. Há muitos e muitos anos atrás, existiu na Grécia Antiga o oráculo de Delfos, onde as sacerdotisas ficavam ali escondidinhas e as pessoas iam pedir orientação a respeito da sua vida, das decisões que elas iam tomar, de colheitas, dos plantios, de como estariam o tempo. Então, na verdade, nós, enquanto humanos, sempre procuramos oráculos, sempre procuramos respostas para aquilo que a gente desconhece. Então, a humanidade sempre procurou um oráculo, que seja através dos xamãs, que seja através dos padres, dos pastores, das mães de santos, dos pais de santos, de um tarô, que eu gosto muito de jogar também, de ler tarô, dos búzios, dos baralhos ciganos. Então, a humanidade, ela sempre buscou uma resposta para aquilo que ela não conhece. Então, isso é um oráculo. A gente buscar um mensageiro de trazer mensagens do que a gente não conhece. E o oráculo do eu recebeu esse nome porque ele é um mensageiro para a gente buscar dentro da gente as respostas que a gente desconhece. Então, por isso que se chama oráculo do eu. Ele não vai trazer uma resposta de como o tarô traz, por exemplo, o búzios traz, mas ele traz uma resposta para dentro de você. Entenderam? Então é isso. Então a mensagem do dia de hoje é que você aprecie a noite, identifique os desconfortos que a noite te traz e busque uma forma de se conectar com aquilo que é bom da noite. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser marcar sua leitura, sua consulta, você pode entrar diretamente em contato comigo, aqui no Messenger mesmo, no chat do Instagram. E te garanto, você vai gostar. É bem interessante, tá bom? Então, tenham todos um excelente dia. Hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana, já no final do mês. Agora entrando aí no outono, que se a Terra não mudou, ainda é outono, e entender o que esse outono dentro da gente quer nos dizer simbolicamente. Namastê, muito obrigada, gratidão por vocês me acompanharem. Um grande beijo.